A única coisa diferente que aconteceu foi o choque emocional. E o que tem a ver o choque emocional? Numa tomografia dele mesmo, ele descobriu na região cerebral o que antigamente nas tomografias mostravam artefato. Era quando fazia a revelação, uma revelação equivocada ali, o que é isso? Não, deve ser um artefato, deve ser um erro de revelação. Mas ele descobriu, claro, a intuição entra aí, né? Que exatamente onde ele tinha o artefato cerebral era onde correspondia a região do câncer dele. E ele começou a estudar os milhares de pacientes que ele tinha e fez uma correlação espetacular entre a tomografia cerebral e o choque emocional. Tanto que ele era questionado muitas vezes, porque ele foi levado para a televisão e tudo mais antes de ser preso, né? Porque ele encontrou uma nova maneira de decodificar o câncer, onde são 5 leis da nova medicina germânica. A primeira lei é 100% do câncer e de doenças graves são de fundo emocional. Só que ele não fez, ele provou. Ele começou a tratar pessoas só no aspecto emocional, e também com ervas, com suplementos, e tinha 95% de cura. 5% morria, e esse 5% foi o suficiente para tirarem o diploma dele, tirarem ele da faculdade e prenderem ele como charlatão, porque embora a medicina tradicional tenha 40%, 50% de morte, ou ele tinha 5%, não importa. Ele estava fora do padrão. Então ele tem um estudo espetacular, foi um iluminado, que ele fala. Então não importa o estradiol por câncer de mama, importa o trauma emocional. Então, independente. Aí tudo bem, dá tamoxifeno. Aí, falando do tamoxifeno, o indol 3-carbinol, que vem das crucíferas, as crucíferas, o brócolis, ele tem um produto que chama indol 3-carbinol. Ele é 90% protetor. E o tamoxifeno é 60% protetor. E tem trabalhos científicos. Então a pessoa vem para mim, ó, doutor, estou tomando tamoxifeno. Ó, vou imprimir aqui para você algumas folhas de alguns trabalhos. Você leva para o seu colega, para o médico, e diga se não pode substituir um produto químico por um produto natural, que tem melhor função se a gente for trabalhar para essa produção. Ela leva, ele olha e fala, mas isso aqui não existe no Brasil. Como não existe no Brasil? Farmácia de manipulação da esquina você faz o indol 3-carbinol, que é muito melhor que o tamoxifeno, mas não está dentro dos parâmetros da medicina convencional. E aí, então, ele fala que não existe, e aí quando a paciente aceita, falou, primeiro, que o tamoxifeno não tem nada a ver pela questão da origem do câncer. Segundo, quer proteger, digamos assim, usa as crucíferas, usa o indol 3-carbinol, que não tem efeito colateral nenhum e que protege melhor. Não sei se eu respondi. Como é que é o nome desse produto? Indol 3-carbinol. Ele é manipulado, mas vem das crucíferas, vem do brócolis principalmente. Então coma brócolis todo dia que você já está protegendo. Se partirmos do princípio que o hormônio foi o causador, porque para mim é muito claro, como eu estudo há 20 anos, todo paciente com câncer, eu faço uma análise do choque emocional que levou ao câncer. 100% das vezes a gente encontra o choque específico de cada tumor, tem um choque específico que leva àquela. Por isso que eu trato muito o choque emocional. Porque para mim, assim, o choque emocional é a semente. Imagina que o senhor tem um vaso, o senhor joga uma semente e aquilo fica lá. O choque emocional, o senhor fica... Enquanto você não trabalha o choque emocional, fica ruminando, fica num estresse, aquilo tira o sono, que a gente chama, fica no sistema nervoso simpático, não tem o parasimpático para equilibrar, aquilo vai crescendo. Chega uma hora que a planta aparece. Na hora que a planta aparece, olha, apareceu o tumor. Vamos cortar as folhas. Mas não adianta cortar a folha, tem que tirar a semente. Então, eu posso até cortar as folhas, o caule, mas eu preciso tirar a semente. E a semente eu preciso rever o choque emocional. E aí eu tenho toda uma técnica, inclusive utilizando premissas da física quântica, para a gente trabalhar o choque emocional, que é a semente do processo. É muito complicado o que eu estou falando, professor? É muito complicado? É muito estranho? Como se consegue melhorar a longevidade e qualidade de vida em idosos? Primeiro, a longevidade começa aos 30 anos, ou se não antes, né? Ou se não na gestação, né? Quer dizer, eu faço um estudo muito do período gestacional. Todos os meus pacientes eu faço uma avaliação de como foi a gestação dele. Ali já começam a ter raízes dos problemas que ele vai poder ter na vida, porque as raízes emocionais que nós gravamos durante a vida intrauterina gerenciam nossa vida emocional a vida toda. E aí, claro, se eu tenho um equilíbrio emocional, eu tenho menos desequilíbrio de energia, menos desequilíbrio orgânico. Mas o idoso precisa voltar para a natureza. O senhor conversou uma coisa aqui a seu respeito, que é muito interessante. Eu brinco que assim, vamos fazer uma aula de nutrição aqui, uma aula de nutrologia para todos os nossos ouvintes aqui. Você vai num hipermercado, num ambiente que tem todo tipo de alimento, tudo tem ali. E você vai olhar e vai fazer o seguinte, tudo que vem diretamente de Deus, você come de 80% no mínimo. Tudo que o ser humano produziu
de 10 a 20%. Basicamente, essa é uma única aula de nutrologia que vai servir para todo mundo. Então, vamos lá, eu faço uma pergunta, uma prova. Primeiro, você tem numa mão você tem uma maçã e na outra você tem uma bomba de chocolate. O que veio diretamente de Deus? Eu digo brincadeira, mas a bomba de chocolate vai explodir em algum lugar. Então, tudo bem. Ah, mas eu não vou comer nada. No máximo, 10 a 20%. 80% que vem de Deus. Então, se eu tiver essa avaliação, que é simples, é fácil de identificar, você realmente vai melhorar muito o quadro de energia vital. Porque, basicamente, a gente também tem uma outra metáfora, ou a experiência que eu uso. Basicamente, a gente só come, seu Carlos, uma coisa. Só uma coisa nós comemos. Sol. A gente come só uma coisa, sol. O que anima a Terra, o que vitaliza a Terra é o Sol. Mas como é que o Sol, energia, é materializado? Pela planta. A planta pega o sol, transforma em matéria. Fotossíntese, sintetiza a matéria. Então, basicamente, a planta guarda sol. Eu vou dizer que a moeda, eu vou dizer que chama fóton, seria a moeda solar. É a moeda fóton. Então, a planta tem fóton, que eu vou comer o fóton e vai ser transferido para mim. Quando o boi come a planta, ele também tem fóton na carne, mas ele é um atravessador. E fica um pouco com ele, e já não tem tanto quanto a planta. A planta tem mais fóton do que o boi. Sucessivamente vai indo assim. Aí eu brinco com meus pacientes. Quanto tem de fóton um salgadinho? Não tem nada. Então, basicamente, se você quer ter vitalidade, energia, você precisa comer alimentos, que eu brinco, alimentos fotônicos. Olha para ele e fala, quanto tem de energia solar aqui? E isso vai trazer o quê? Vitalidade, energia, saúde, todos os aspectos. E o que você come que não tem fóton, você não está pondo energia para o corpo. Faz sentido? Faz muito sentido. Uma outra pergunta: quais hábitos do dia a dia parecem inofensivos, mas estão silenciosamente abrindo caminho para doenças graves? Então, vamos lá. Eu gosto muito de pautar o meu processo num tripé. Físico, mental e metafísico. Físico, mental e metafísico. Hábitos metafísicos. Então a gente precisa estar sintonizado com a força do universo, com Deus, um ser superior. Não importa aí o nome que cada um vai dar, mas eu preciso estar em sintonia com essa força universal. O hábito de não estar em sintonia com essa força maior é um hábito pernicioso que vai nos trazer desequilíbrio. Mentalmente, é o hábito de, digamos assim, equilibrar, analisar, administrar pensamentos. Um grande desequilíbrio que eu vejo no ser humano é o desequilíbrio do pensamento. Então, o pensamento é uma força criadora fantástica. Só que o pensamento, nós temos um equívoco, e a gente não analisa bem o que é um pensar. O que é um pensar?